Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Vamos trabalhar hoje direito constitucional. Vamos estudar hoje o título 5 da nossa Constituição Federal. Isso mesmo, o título 5 da nossa Constituição, que trata da defesa do Estado e das instituições democráticas. Em verdade, vamos trabalhar alguns blocos específicos a respeito desse título. Vamos trabalhar hoje das Forças Armadas, né? Vamos trabalhar das Forças Armadas e a segurança pública. Ok? Vamos trabalhar pelo menos aí dois capítulos importantíssimos para o seu concurso público e exame de ordem. Já saúdo aí nossos alunos da mentoria. Vamos trabalhar em cima dessa matéria importantíssima aí para o seu concurso público. Vamos lá. E exame de ordem também, né? Então a localização, pega a sua Constituição e vai até o título 5 da Constituição e já começamos a estudar o capítulo 2 das Forças Armadas. Das Forças Armadas. E começamos assim. As Forças Armadas, a Força Armada nossa é constituída pela Marinha, Exército e a Aeronáutica. Todas as três são instituições nacionais, tá? São instituições nacionais. Além disso, elas são permanentes e regulares. Permanentes e regulares. Desse sentido, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Vamos lá. Então vamos entender o seguinte, ó. As Forças Armadas, independentemente do governo que estão a seu comando, elas são instituições permanentes e nacionais. Então não há a Forças Armadas não é direcionada ou cuidada apenas por um governo determinado. Ela é uma instituição nacional. Então, nesse sentido, independente do governo que estiver presente, ela sempre existirá. Essa é a sacada, ok? É as instituições nacionais que sempre existirão. Eles são reguladas, organizadas com base em duas premissas, hierarquia e disciplina. Cai em prova isso, viu, gente? Vamos perguntar quais são as premissas do militarismo. Você vai dizer hierarquia e disciplina. Quem é o chefe da autoridade suprema no âmbito federal? É o presidente da República. No âmbito do governo, professor, quem é o chefe supremo das polícias militares? É o governador do estado. E qual é o objetivo das Forças Armadas? É segurança pública? Não. As Forças Armadas não têm objetivo maior de segurança pública. O seu objetivo é a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer dos poderes, a garantia da lei e da ordem. A lei complementar, cuidado que não é lei ordinária, tá? Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização e no preparo do emprego das Forças Armadas. Qual lei complementar que é essa, professor? É a Lei Complementar 69 de 91. Lei Complementar 69 de 91. É ela que estabelece essas regulações a respeito da implementação das Forças Armadas. Perguntinha básica: cabe habeas corpus contra a imposição de pena de exclusão militar ou de perda de patente ou de função pública? A resposta é não, tá? Eu tenho uma súmula do STF que entende que é vedado, é proibido o habeas corpus para discutir exclusão de militar ou perda de patente ou de função pública do militar. Então a primeira premissa é essa. Eu tenho uma súmula que estabelece isso. Outra perguntinha. Então não cabe habeas corpus para discutir exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública do militar. Uma outra pergunta. A Constituição Federal determina que não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Beleza. Mas tal regra não pode ser excepcionada? Não. Tá? Segundo o qual o princípio de que nas transgressões militares não cabia habeas corpus, não cabe habeas corpus, né? Só que não impede que se examinasse a ocorrência dos quatro pressupostos da legalidade dessas transgressões: a hierarquia, o poder disciplinar, o ato ligado à função, a pena suscetível a ser aplicada disciplinarmente. Então continua válido o dispositivo do parágrafo 2º do artigo 152, ou seja, não cabe habeas corpus de punição disciplinar. Beleza? Isso é válido, o Supremo falou isso é válido. O que é apenas mais restritivo quanto ao âmbito dessas transações disciplinares, pois as limitas a de natureza militar. Então, o que eu quero dizer para você? Hoje eu posso entrar com habeas corpus para poder defender um cliente que seja militar, questionando a punição disciplinar?
questionando, ó, não devia ter sido cadeia, devia ter sido uma detenção, uma advertência. Não, não posso discutir isso. O que eu posso discutir é porque, às vezes, a hierarquia não foi ferida ou não era aquela pessoa que tinha que aplicar a punição. O poder disciplinar não veio daquela pessoa que era necessário, quem tinha essa competência para tanto. Vamos imaginar um policial militar sendo preso ou determinado uma punição por um oficial do exército, mais ou menos assim. Aí não teríamos ali uma competência determinada se esse sujeito manter-se preso dentro do estabelecimento penal militar federal, que é do exército, digamos assim. Aí teríamos aqui uma legalidade que foi ferida pela hierarquia ou pelo poder disciplinar que não era competente. Aí posso discutir. Agora, no interna corporis, não mexo com isso. Beleza? Tranquilo. Uma perguntinha, tem algumas questões aqui, pessoal da mentoria. Uma perguntinha aqui. O capitão médico do Exército pode acumular havendo compatibilidade de horários. Essa atividade com o cargo público e médico, o médico do Ministério da Saúde, pode, viu? Tem uma decisão suprema agora que o capitão médico do Exército ele pode acumular, desde que haja compatibilidade de horários, a sua atividade do cargo público de médico do Ministério da Saúde, por exemplo. Ele pode ser capitão médico no Exército e, por exemplo, assumir um postinho de saúde como um médico civil, digamos assim. Então, hoje é possível essa hipótese, ok? Atividades para o pessoal da mentoria, vamos avançar. Outra perguntinha aqui. Ao militar são proibidos a sindicalização e greve. Perfeito, isso está na Constituição. Enquanto em serviço ativo. Perfeito. Não pode estar afiliado a partido político. Perfeitamente. Militar em serviço ativo, ele é proibido sindicalização, porque se ele assim o fazer, teremos o crime de motim, tá? A greve, perfeito, é proibido também, e enquanto seu serviço ativo não pode estar afiliado a partido político. Professor, mas eu já vi. E esses caras que são capitão não sei o quê, major não sei quanto? Pois é. Assim, o militar, comparado a ele pode candidatar? Pode. Aí tem a regrinha da Constituição Federal que determina a respeito disso. 10 anos, mais 10 anos de serviço, ele fica inativo. Tem uma regrinha da Constituição Federal. Bacana? Mas a questão é a seguinte. Se caso, normalmente o sujeito, ele vai para a reserva, se ele tiver mais de 10 anos, ele vai para a reserva automaticamente, né? Nesse contexto, ele fica suspenso das suas atividades normais, mas aí, se ele pode ou não pode retornar depois às atividades normais no âmbito estadual, algumas hipóteses é possível. O cara ele sai político, suspende o seu ministério dentro do âmbito militar. Estou falando no âmbito estadual, né, gente? No âmbito estadual, e aí, dependendo do estatuto, determina que é possível o cara retornar às suas funções, digamos assim. Mas é possível? É possível, tá? E ele não precisa estar afiliado ao partido político para candidatar. Quando vem por tempo das convenções, quando é feita a convenção, que é aquele momento antes, que antecede para escolher os candidatos, o militar ele pode, não precisa estar afiliado, mas quando ele for aprovado nas convenções, a partir dali, ele tem que estar afiliado e se filia naquele momento, e aí se desliga das suas funções. Mais ou menos assim. Quando o oficial perderá o posto e a patente por indignidade. Gente, isso aqui cai muito, tá? Pega o seu material aí, grifa aqui. Aquela galera que estuda bastante para a parte de polícia. Grifa aqui que é importante, principalmente CFO. Quando o oficial perderá o posto e a patente por indignidade. Só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão de tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz ou de tribunal especial em tempo de guerra. Então vamos grifar aqui. Tribunal militar em caráter permanente. E se não for tribunal, pode ser um tribunal especial, só que tem que ser em tempo de guerra. E como o oficial perderá por sentença judicial transitada julgado? O oficial condenado na justiça comum, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada julgado, será submetido ao julgamento previsto no anterior. Ou seja, vamos entender. Se um oficial for condenado pela justiça comum, a pena privativa é superior, veja, tem que ser superior. Não pode ser inferior, ou qualquer pena, não. Tem que ser superior a 2 anos. Por sentença transitada julgada, ele foi condenado. Beleza? É um crime comum. Ele será submetido a julgamento no tribunal militar de caráter permanente, ou se tempo de guerra é um tribunal especial em tempo de guerra. Então quer dizer que é automática a perda do oficialato? Não. Ele tem que ser condenado a uma PPL superior não é igual, superior a 2 anos, grifa aqui, uma PPL superior a 2 anos, e aí, depois disso, ele é submetido ao julgamento no tribunal permanente em tempo de paz ou tribunal especial em tempo de guerra.
Beleza, tranquilo, maravilha. Vamos avançar. Questão pra caramba, pessoal aí da mentoria, façam todas as questões. Vamos lá. Quais são os direitos sociais inerentes ao militar? Isso aqui cai para qualquer concurso público. Diferente, o militar servidor público é servidor público. Tá? O militar servidor público é servidor público. O que essa nota está aparecendo aqui? Mas vamos lá. O militar servidor público é servidor público. O que está aparecendo essa nota? Pronto. É servidor público. Só que o militar, ele tem, comparado com o servidor público civil, ele tem menos direito ainda. Um trabalhador comum, ele tem o direito aos 37 incisos lá do artigo 7º, digamos assim. O servidor tem menos, e o militar menor, menos ainda, militar. Olha só, artigo 7º diz o seguinte: quais são os direitos inerentes, direitos sociais inerentes ao militar? Primeiro, 13º salário, com base na remuneração integral ao valor, ou no valor da aposentadoria. Segundo, salário família, pago em razão de um dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Terceiro, gozo de férias anuais, pelo menos com remuneração pelo menos de 1/3 a mais do que o salário normal. Quarto, licença gestante, sem prejuízo do emprego e salário, com duração de 120 dias. Quinto, licença paternidade, nos termos da lei. E sexto, assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Um ponto importante. Você sabe que o artigo 7º, no inciso 1º, vai falar que... Primeiro não, inciso 4, salvo engano, determina que ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. O salário mínimo é o patamar mínimo, né? É o patamar mínimo que a pessoa merece, né? Que é o salarial, que é o patamar mínimo remuneratório, é o salário mínimo. Só que o militar pode receber menos que isso? Cuidado, pode, viu, gente? Quem pode receber menos que um salário mínimo? Existe até uma súmula vinculante 6 do STF que fala o seguinte: não viola a Constituição ou estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadores do serviço militar inicial. Quem são os praças prestadores do serviço militar? Professor, o que é praça e o que é oficial? Praças são aqueles militares que teriam elevação até subtenente. Por exemplo, eu tenho o sujeito entra como soldado recruta, né? O soldado recruta, né? E esse recruta que está ali servindo ao exército de forma obrigatória, esse cara pode receber menos que o salário mínimo. Às vezes nem recebe, né? Às vezes nem recebe, porque é tudo descontado. Ele recebe menos que o salário mínimo, beleza? Aí eu tenho esse soldado, depois eu tenho uma graduação dentro do exército, que antes, né, ainda tem, né? O famoso engajamento, eles chamam de engajamento, que é um sistema do militar, em que o cara não faz concurso público, mas ele consegue continuar dentro do âmbito militar. Ele pode entrar assim. Então ele entra como soldado, como serviço militar obrigatório, depois de 1 ano de serviço, ou até menos, serviço obrigatório passa, ele pode ser engajado, ele entra como soldado, depois ele pode ascender na carreira através de cursos de sargento, aliás, de curso de cabo, e depois chegando até sargento. E o sargento tem as suas graduações. Só que para que ele possa fazer sargento, ele tem que fazer um curso especial, que é uma escola superior das armas, de sargentos das armas, se não me engano, ESA, né? Ele faz o ESA e aí ele pode seguir a carreira como sargento. Ele chega até subtenente, né? Aí sargento ele entra como terceiro, depois segundo, depois primeiro sargento. Isso. Aí depois ele sobe para subtenente. Aí esses são os praças: soldado, cabo e o sargento. O cabo ele faz um curso interno dentro do batalhão, mas só que para ser sargento, ou ele pode também ter o curso de sargento temporário. Ele pode ficar temporariamente, salvo engano, hoje 8 anos no exército como sargento temporário, e depois ele tem que se desligar. Hoje é bem mais efetivo esse temporário, tanto é que a política normal hoje eles estão tentando adaptar, inclusive, essas aplicações do servidor público, do sargento temporário, do oficial temporário que tem no Exército, nas Forças Armadas, no âmbito civil, né? A reforma administrativa que busca, eu percebi muitas situações equivalentes ao que já ocorre no Exército, né? Que é o servidor público temporário. Você vai ser servidor público um período de 8 anos, depois que você sai, você não tem direito a nada, né? Nenhum direito, digamos, de aposentadoria, nada. Beleza? Como se fosse um contrato de um professor de uma escola, que tem um período de 1 ano, ele trabalha como professor, depois não tem mais nenhum direitos vinculados com o município. É como se fosse assim.
servidor público um tempo maior de serviço, mas só que não terá o vínculo, né? Como ocorre no militar. Beleza? Oficiais tem primeiro são chamados praças especiais, que é chamado o aspirante, né? Para ser oficial, ou a pessoa vai fazer, no exército estou falando, vai fazer a chamada Academia Militar das Forças Armadas, né? Academia Militar das Agulhas Negras, que é a famosa AMAN, que o cara segue uma carreira, o cara morre oficial general ou até ministro do exército. Ou ele pode fazer dentro do âmbito do quartel, que é o chamado oficial temporário, né? Ele fica por um período de tempo dentro do exército, que começa com aspirante, né? Ele se forma aspirante, e aí ele fica por um período de 8 anos e chega até primeiro tenente. E aí ele tem que sair do exército depois disso. É o que eu me submeti, né? Fiz NPR, fui aspirante, depois saí segundo tenente, e aí eu acabei não continuando a carreira porque não tinha vaga para continuar. Mas senão eu ficaria, na minha época, apenas 4 anos. Hoje são 8 anos, só vingando. E depois tenente ele vai para já oficial de carreira, o cara começa com aspirante, tenente, segundo tenente, primeiro tenente, major, capitão, major, depois tenente coronel, coronel, e aí pode ser comandante de batalhão, aí general de brigada, general do exército, e vai subir. Beleza, vamos continuar aqui, volta para cá. Beleza. Só para você ter conhecimento, né? Questões para resolver. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em qualquer tempo. Cuidado, tá? Mulher, ela não é obrigada a servir o exército. Nem os eclesiásticos. Quem são os eclesiásticos? Os religiosos. Pastor, padre. Mas a Constituição fala que somente em tempo de paz, tá? Pois em tempo de guerra poderá ser atribuído algum encargo a ele, conforme a lei, tá? E tem a lei 8.239 de 91, lá no artigo 5º, eu busquei a lei, coloquei inclusive aqui no material pessoal da mentoria, fala assim: as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos de serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, de acordo com as suas aptidões, a encargos do interesse de mobilização, tá? A mobilização poderá ser utilizada. Hoje pode, a mulher pode, hoje tem acesso, hoje eu tenho oficiais do exército que são, na AMAN tem, as mulheres podem ser oficiais, tem o sargento também tem, hoje é possível as mulheres, hoje bem diferente dos anos anteriores, as mulheres têm mais integração dentro das Forças Armadas. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei e compete às Forças Armadas, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que em tempo de paz, cuidado, viu? Após alistados alegarem imperativo de consciência, atendendo-se como tal a decorrente de crença religiosa e convicção filosófica ou política, para se eximir de atividade de caráter essencialmente militar. Beleza. Nesse sentido, o que se entende por serviço militar alternativo? O que é o serviço alternativo? Nós já falamos sobre isso na escusa de consciência lá atrás, lembra? Quando a pessoa ela alega uma situação religiosa, uma crença religiosa ou convicção filosófica para não servir o exército, lembra disso? Eximir-se de obrigação a todos imposta, lembra disso? E recusar prestação alternativa, lembra disso que tem a punição. Se a pessoa recusa a prestação alternativa, ele vai ser obrigado a realizar a obrigação a todos imposta. E além disso, é possível ele perder os direitos políticos. Lembra disso? Mas o que seria esse serviço militar alternativo? A gente fala muito isso lá na parte do artigo 5º, mas a gente passa de ano passando e a gente não fala o que seria esse serviço alternativo. A Lei 8.239, né, ela de 91, vem falando o que seria esse serviço alternativo. Tá? Artigo 3º, parágrafo 2º, fala o seguinte: entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo em substituição às atividades de caráter essencialmente militar. Parágrafo 3º. O serviço alternativo será prestado em organizações militares da ativa e em órgãos de formação de reserva das Forças Armadas ou em órgãos subordinados ao Ministérios Civis, mediante convênios entre estes e os ministérios militares, desde que haja interesse recíproco e também sejam atendidos a pedidos do convocado. Parágrafo 4º do artigo 3º. O serviço alternativo incluirá o treinamento para atuação em áreas atingidas por desastres, em situação de emergência, em estado de calamidade, executado de forma integrada com o órgão federal responsável pela implementação das ações de proteção, direitos e defesa civil. Então, o sujeito ele vai atuar como se estivesse nas situações de defesa civil, em algum local filantrópico adotado pelo Exército. Então, ele vai ter alguma função a ele estabelecida para ele poder realizar, para não ser, digamos, para que ele se sinta útil
para o Estado. Beleza? É claro, se ele recusar, eu tenho a possibilidade dele ser obrigado a servir ao Exército e a perda dos direitos políticos. Bacana, isso foi Forças Armadas, é curtinho mesmo, tá? A nossa Constituição ela fala pouco sobre as Forças Armadas. Já vamos falar sobre segurança pública. Vamos lá. Segurança pública, virando a página, segurança pública. Qual a missão da segurança pública, professor? É a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Veja, já mudei a característica. Enquanto as Forças Armadas defendem a pátria contra inimigos externos, digamos assim, a segurança pública ela visa internamente a preservação da ordem pública e a incolumidade, ou seja, a proteção das pessoas e do patrimônio. Veja, mais restrito. Quem tem o dever de zelar pela segurança pública? É só o Estado? Não. Cuidado, viu? Os Estados, membros e o Distrito Federal. E quem tem a responsabilidade pela segurança pública? A responsabilidade é de todos, de toda a sociedade. Vou repetir. Quem zela pela segurança pública é o dever dos estados e do Distrito Federal. Beleza? Quem tem responsabilidades pela segurança pública? Todos. Toda pessoa, eu, você, temos também responsabilidade pela segurança pública. Se o menino quebra uma lâmpada de iluminação pública, ele não está cooperando. Porque ali pode acontecer um assalto, e se o município ali não trocar aquela lâmpada, ou ou a concessionária não trocar aquela lâmpada, pode gerar uma situação de assalto naquele local e ser perigoso para o assalto. Então, nesse caso, eu também faço parte disso, a Energisa faz parte disso aqui no Mato Grosso, o município, o estado, todos fazem parte na proteção e segurança pública. Olha essa questão que caiu aqui do CESP, né? A segurança pública é dever da União e tem como objetivo fundamental a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas. Questãozinha errada, né? Questão de delegado, veja como caiu do CESP, veja como caiu. Beleza? Tranquilo, vamos avançar. Então, mesmo sendo um dever dos Estados, existe competência da União que devem ser respeitadas. Perfeito. Tá? Mesmo sendo um dever do Estado, existem algumas competências que são da União que devem ser respeitadas. Por exemplo, a Polícia Federal, aliás, a Polícia Estadual não vai investigar crimes de competência da Polícia da União, que são Polícia Federal, Rodoviária e Ferroviária. Tranquilo? Então, não quer dizer que o dever de zelar não vai respeitar uma competência de bens, serviços e interesse da União. Quais são os órgãos da segurança pública? Isso aqui cai muito em prova, viu, gente? Vamos lá. Quais são os órgãos de segurança pública? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis, polícias militares e Corpo de Bombeiros Militar e polícias penais federal, estadual e distrital. Beleza? Se você está desatualizado, Polícia Penal hoje é considerado órgão de segurança pública. Antes de 2019 não era, agora é. Nessa lista, é uma lista exemplificativa ou é taxativa? Ela é taxativa. Se é taxativa, meus amigos, está fora Polícia Legislativa, Forças Armadas, a BIM, que é a Agência Brasileira de Inteligência, e a Guarda Municipal. Beleza? Tranquilo? Guarda Municipal também não faz parte da segurança pública como órgão. Eu sei, que você vai dizer, professor, mas tem lei própria, legislação própria. Hoje, inclusive, o porte de arma de fogo hoje não está mais limitado. O Supremo já entendeu isso. Para os guardas municipais, antes tinha que ter um limite de habitantes. Hoje não existe mais isso. Eles podem ter o porte de arma de fogo. Exatamente, verdade. Foi decidido, inclusive, em 2021 pelo ministro Alexandre de Moraes, como relator desse caso, que ampliou a aplicação do porte de arma de fogo para as guardas municipais. Está perfeito. Tranquilo. Só que eles não fazem parte, eles não, para a prova objetiva, eles não fazem parte, não estão inscritos como órgãos da segurança pública. Tranquilo? Então, não está explícito no artigo que vai tratar a respeito dos órgãos de segurança pública. Beleza? Então, faz parte de toda a estrutura da segurança pública? Sim, faz. Mas ele não está explícito na Constituição Federal como órgão de segurança pública. Beleza? Maravilha. Vamos continuar. Qual a forma de remuneração dos servidores da segurança pública? Servidores de segurança pública, eles são remunerados por subsídio fixado em parcela única, tá? Grifa aí, subsídio. Grifa essa palavra. Se você nunca ouviu falar, grifa essa palavra, subsídio.
subsídio fixado em parcela única. Então, se é parcela única, não vai agregar ao policial. Ele teve um quinquênio, um biênio, aqueles agregados que o servidor público civil às vezes leva, né? Tempo de serviço, vai agregando ao salário. Não, o subsídio é uma parcela única que não há esses agregados. Por isso a tamanha briga que ocorre dentro do âmbito dos militares, né? Essa falta digamos assim, de valorização na categoria. Mas a Constituição determina isso. Vírgula, por meio de lei iniciativa privativa do chefe do executivo, vedado, olha lá, vedado o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória. Veja, vedado, proibido o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória. Então não posso ter outra remuneração. Tempo de serviço, remuneração, não tem. Não vai ter isso como teria para um servidor público civil. Isso é a briga do âmbito militar, né? Militar estadual pode pedir equiparação com o militar federal? Não, não pode, tá? Esse é entendimento do Supremo. Ele analisou que o 3713 da Constituição Federal proíbe a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias no âmbito do serviço militar público. Outra perguntinha, o agente da segurança pública pode fazer greve? Não, tá? No exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é proibido aos policiais civis e todos os serviços públicos que atuem diretamente na segurança pública. Aqui eles já estendiam ao policial penal, né? Já estendiam à época, em 2018, já estendiam ao policial penal. E hoje já está na lista também o policial penal. Por qual espécie normativa deverá ser disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis por segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades, será por lei, né, gente? Por lei. Eu tenho uma materinha aqui de lei. Eu vi uma questão, né, que caiu em São Paulo, numa prova, e eu falei, cara, que bacana. Era uma parte de criminologia e caiu na parte de constitucional. Olha só, deixa eu explicar para você. Os órgãos de segurança pública são instrumentos de controle social de qual modalidade, tá? Órgãos de segurança pública, existem três espécies de controle social, ou seja, controlar o povo. Existem três modalidades: o controle formal, o informal e a híbrida. O controle formal é realizado pela polícia, Ministério Público, Poder Judiciário e Sistema Prisional, que você já conhece. O informal é escola, profissão, amigos e família. E híbrida, a polícia comunitária, que tenta mesclar o controle formal e informal. Professor, eu não entendi, deixa eu te explicar. O que seria controlar? Controlar é conter, né? Conter o quê? A criminalidade, conter que a pessoa venha a cometer um crime. Quem controla isso? Poder Judiciário, Poder Polícia, Ministério Público e o sistema prisional. Esse informal, professor, deixa eu explicar. Por exemplo, quando o cara vai na igreja, eu não coloquei religião, mas religião também está aqui. Na igreja tem princípios religiosos: não matarás, não roubarás. Queira ou não queira, se o cara for religioso, se ele for realmente uma pessoa religiosa, ele não vai cometer um crime. Então, veja, por tabela, está controlando o sujeito socialmente. Por isso que eu falo que controle informal. A escola, quando o cara vai estudar, a escola vai dar premissas para o cara não cometer crimes. A profissão, os amigos, a sociedade. Existe uma barreira de contenção. Entendeu? Só que a gente chama de controle informal. Já a polícia não. É controle formal, igual ao Ministério Público, Poder Judiciário e sistema prisional. Beleza? E caiu isso numa prova lá em São Paulo e eu coloquei aqui para vocês. Pessoal da mentoria, resolvam aí e vamos seguir. Vamos agora falar dos órgãos em si. Vamos falar de cada bloco. Vamos falar dos órgãos federais e depois nós vamos falar dos órgãos estaduais. Vamos lá. Órgãos federais de segurança pública. Quem são os órgãos federais de segurança pública? Primeira coisa, quem tem a competência para tratar desse assunto? Essa matéria de segurança pública federal é competência exclusiva da União, artigo 21. Veja, eu falei competência exclusiva. Não é competência comum, competência exclusiva. Artigo 21 fala isso. Vai falar que compete exclusivamente à União. Autorizar e fiscalizar a produção e comércio de material bélico, inciso 11, inciso 14, aliás, perdão, inciso 6. Inciso 14 fala organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo Militar do Distrito Federal também é competência da União. Toma cuidado, tá? Essa aqui é uma pegadinha. Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Militar e Corpo Bombeiro Militar do Distrito Federal, quem é competente para organizar e manter é a União, tá? É exceção à regra. O resto é tudo é o Estado. Mas no DF, quem organiza e mantém, ou seja, quem vai pagar o salário do policial civil, do policial penal, do policial militar,
do CBM, do Corpo de Bombeiros Militar e do DF, o dinheiro vem da União, mas quem paga é o governador. Mas quem dá o dinheiro é Bolsonaro, digamos assim, é o presidente da República. Inciso 22, executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e fronteira. Isso é a competência da Polícia Federal. Ainda tem o artigo 22, inciso 12, que vai falar de competência privativa. Competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviárias e Ferroviária Federal, que é a competência da União. Qual a definição constitucional da Polícia Federal? Isso está no parágrafo 1º do artigo 154. Nosso estudo agora é só no artigo 154, viu, gente? Esqueci de falar, nós somos só no artigo 154. Só um artigo. A Polícia Federal é instituída por lei, como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturada em carreira. Já te adianto, tá? Tanto a Polícia Federal como a Polícia Rodoviária Federal têm esse conceito, tá? Todas as polícias federais têm esse conceito. São instituídas por lei, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Com competência para, aí vem falando as competências. A PRF, para realizar as rodovias federais, mais ou menos assim. Mas o bloco inicial, para as três polícias federais, para as três polícias federais da União, é esses 4 fatores. Instituída por lei, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Beleza? Vamos avançar. Polícia Federal. Qual a competência da Polícia Federal? Primeira, apurar. Gente, você cai muito, viu? Cai muito em 154, tem que comer com farinha o 154 mesmo. Eles adoram misturar essas 4 competências de apuração com a Polícia Civil. Então vamos lá. Primeiro, qual a competência da Polícia Federal? Apurar. Apurar o quê? Primeiro, infração penal contra a ordem política e social. Então falou ordem política e social, você sabe o que é a Polícia Federal. Segundo, infração penal em detrimento, ou seja, contra os bens, serviços e interesses da União. Tem uma macete que você pode colocar aqui, ó, bens, interesses e serviços, eu gosto de fazer assim, ó, bens, interesses e serviços. Bens do quê? Bens da União, bens, interesses e serviços. Pode fazer assim, para ficar melhor para você entender. Ou infrações penais infrações penais de entidades autárquicas e empresas públicas federais, autárquicas e empresas públicas. O professor não colocou fundações. É que para a Constituição aqui, as fundações seriam espécies do gênero autarquias, né? Autarquias fundacionais, empresas públicas. Professor, não tem sociedade e economia mista. Toma cuidado. Então, sociedade e economia mista não cai para a União. Lembra que empresa pública, 100% do capital é público. Estou falando aqui da Caixa Econômica Federal, por exemplo. Então, o crime contra a Caixa Econômica Federal será competente a Polícia Federal. Quando o cara explode um caixa eletrônico na Caixa Econômica, quem vai investigar é a Polícia Federal. Você percebe que, às vezes, até o índice de explosões de caixa eletrônico na Caixa Econômica é menor do que nas privadas, né? Pode assistir TV. Banco do Brasil, você vê lá, Santander, os caras explodiram, Cooperativa, mas a Caixa Econômica os caras não explodem, né? Mas ele não explode, porque fala assim, se explodir, quem vai investigar é a Polícia Federal. Só que, se tiver conexão interestadual, né, que eu vou falar agora, né, se tiver uma repercussão interestadual, a Polícia Federal pode atuar. Né? Aí os bandidos perderam essa parte da aula. Por quê? O último requisito, última competência da Polícia Federal é outras infrações, aí deixou aberto, né, outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme segundo dispuser em lei. Que lei que é? A Lei 10.446 de 2010, tá? 10.446 de 2010. Aprofundando, eu trouxe para vocês aqui algumas competências. Professor, mas quais seriam os crimes? Normalmente o professor falava, vai lá ler essa lei. Não, eu já trouxe para você aqui as principais que eu acho interessantes. Olha lá, dessa lei que vai ser a Polícia Federal. Por exemplo, dê um exemplo de um crime que mereça repressão uniforme. Esse aqui, inclusive, é uma alteração que incluiu esse exemplo que eu vou te dar aqui agora na Lei 10.446 de 2010. Tá? Olha só uma situação que a Polícia Federal vai investigar. Quaisquer crimes praticados por meio de rede mundial de computadores, repito, quaisquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino, definidos como aqueles que propagam o ódio ou aversão às mulheres. Não é uma mulher só, as mulheres.
Nesse caso, quem investiga é a Polícia Federal. Que massa, né? Isso foi introduzido pela Lei 13.642 de 2018, na Lei 10.446 de 2010, que define os crimes que merecem repercussão interestadual ou internacional. Cuidado, não é intermunicipal, eu disse, tá? Eu disse interestadual. Além disso, outros crimes que merecem essa repercussão, que mereçam essa repressão uniforme. Prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. 3. Exercer as polícias de... Aliás, perdão. Isso aqui não está na lei, isso aqui está na Constituição. Tá? Eu só te dei um exemplo mesmo da lei, da 10.456 de 2010, que é essa mudança nova que aconteceu desse conteúdo misógino para as mulheres. Beleza? Tranquilo? Então eu volto para a Constituição agora e vou ler o inciso 2, que trata da competência da Polícia Federal. A primeira eu falei de apurar 4 espécies de crimes. Apurar o quê? Infração penal de ordem política social, infração penal em detrimento de bens da União, lembra bem, interesses e serviços, infração penal contra a autarquia e empresa pública, e infração penal que é outras infrações que tenham repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme. Beleza? Esse foi o inciso 1. Agora o inciso 2. Prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes estão na Constituição. Prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes, tráfico ilícito. Por que não existe tráfico lícito? Eu não sei porque a Constituição gasta com isso, né? Fala tráfico ilícito. Eu nunca vi tráfico lícito, né? Mas tudo bem. Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. 3. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira. E 4. Exercer com exclusividade, grifa, a Polícia Judiciária da União. Beleza? Questões aí, pessoal da mentoria, para resolver, façam questões aí atualizadíssimas. Vamos lá. Observação. A Polícia Federal, quem atua nas investigações criminais... A Polícia Federal que atua nas investigações criminais de competência originária do STF e do STJ, pois se trata de órgão da União. Tá? A Polícia Federal que vai atuar nas investigações de competência originária do STF e STJ. Isso quer dizer. Quem investiga os crimes eleitorais? A Polícia Federal. Mas o TSE atribui às polícias civis dos estados atuação supletiva, tá? Na apuração de crimes eleitorais, praticados em locais onde não exista órgão da PF. Então, se em localidade não tem órgão da PF, quem vai admitir essa função de investigação vai ser a Polícia Civil. Quem investiga os crimes militares e das Forças Armadas? Aliás, melhor dizendo, quem investiga os crimes militares das Forças Armadas? São exercidas de forma excepcional e exclusiva pela própria Força Armada. Tá? Crimes militares dentro das Forças Armadas, quem vai investigar é a própria Força Armada. Beleza? Mesma coisa, se acontece um crime estadual, quem vai investigar dentro do âmbito militar vai ser a própria instituição militar que vai investigar e apurar o crime. Se for crime militar propriamente dito, digamos assim, beleza? Ou impropriamente dito, dependendo de uma situação, impropriamente também pode ser. Fechamos Polícia Federal, vamos falar de Polícia Rodoviária e Ferroviária Federal. A Constituição, como eu disse, ela é pequenininha, não traz muitos detalhes. Fala assim, o que é a PRF? É órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Lembra que eu falei lá em cima que é o mesmo bloquinho inicial? Destina-se na forma da lei, que lei? A 9.655 de 98, tá? Essa é a lei que trata da PRF. Ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Já a PFF, que está no parágrafo 3º do artigo 154, o que ela é? PFF, isso mesmo, Polícia Ferroviária Federal. Órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Destina-se na forma da lei. Qual é a lei? Lei 8.028 de 90. Ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Beleza? Salvo engano, acho que são 8, 10 policiais ferroviários federais no Brasil inteiro, coisa assim. É pouco mesmo. Polícia Penal Federal. Vou falar agora a respeito dela. Quando eu falar só da Polícia Federal, da Polícia Penal, eu vou falar da Polícia Penal Federal. Beleza? Fechamos os órgãos de segurança pública federal. Vamos falar dos órgãos de segurança pública no âmbito estadual e distrital. Primeiro, quem compete? Quais as competências da União em matéria de segurança pública federal, estadual e distrital?
Vamos reportar de novo lá atrás, tá? Artigo 21, inciso 14, lembra que a Polícia Civil, Polícia Penal, Militar, Corpo de Bombeiros Militares e Polícia Penal, né? Quem é competente do DF, quem organiza e mantém é a União, mas quem paga o salário é o governador do DF, lembra disso. Competência privativa do artigo 22, inciso 21. Normas gerais de organização, efetivo, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares é a competência da União, artigo 22. Competência concorrente com os estados e o Distrito Federal, artigo 24, inciso 16, fala assim: compete concorrentemente a organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis, tá? Organização, garantia, direitos e deveres das polícias civis. Então, a competência concorrente. Beleza? Tranquilo? E quando é assim, a União, quando concorrer com o Estado e o DF, competência concorrente da União, coloca assim, com os Estados e Federal. Então, a Polícia Civil, a União legisla sim, regras gerais da Polícia Civil, a União legisla. Ok? Beleza? Vamos avançar. A aposentadoria, que foi incluída com o artigo 40, parágrafo 4b, com a emenda constitucional 103 de 2019. Fala assim: poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos do inciso 1 ao 4 do caput do artigo 154. Então, uma lei complementar no âmbito estadual pode estabelecer uma aposentadoria diferenciada para servidores da segurança pública. Isso que traz o artigo 40, parágrafo 4b da nossa Constituição Federal. Ela foi construída com a emenda constitucional 103 de 2019. A Polícia Civil, a PM, o Corpo de Bombeiros Militares, a Polícia Penal estaduais e do DF serão a quem subordinados? Aos seus governadores de estado, ao governador do Distrito Federal, se for o caso, e dos territórios que mantêm esses dois últimos é a União, tá? Que mantém esses dois últimos, que é o policial penal e o governador dos territórios, que mantém esses dois últimos é a União. Ah, tá perfeito, tá? Governador do Distrito Federal, né? A Polícia Penal, eu quis dizer o seguinte, que a Polícia Penal do Distrito Federal e do governo dos territórios, quem mantém é a União. Quem mantém esses dois últimos, ou seja, os servidores do Distrito Federal e dos territórios, quem paga o salário é a União. Lembra disso? Dinheiro, melhor dizendo. Quem paga o governador do território, se existir, quem vai pagar a polícia deles vai ser a União. Mesma coisa, igualzinho como ocorre já com o DF. Quais os órgãos que são forças auxiliares do Exército? Cai muito em prova, tá? PM e CBM. PM e CBM são forças auxiliares do Exército. Cuidado, não é Marinha, mesmo a Marinha sendo a mais antiga, mas não é a Marinha nem a Aeronáutica, é o Exército. Vamos falar agora da Polícia Civil, o que traz a nossa Constituição a respeito da Polícia Civil. Quem dirige as polícias civis? É o delegado de polícia de carreira, que incumbe ressalvar a competência da União. Sempre vai ter isso, essa ressalvinha, né? Que quem compete à União é a Polícia Federal. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Então fica fácil. Tira de fora a militar, tira de fora a competência da União. O que sobrar é da Polícia Civil. É uma competência remanescente, digamos assim, suplementar. Beleza? Competência municipal também é da Polícia Civil. O policial civil pode acumular o seu cargo? Sim, é possível a acumulação de remunerada do cargo de policial com um cargo técnico por natureza e por previsão legal, e com outro de professor, por exemplo, da rede pública de ensino, desde que montada a compatibilidade de horários. Isso não sou eu que falo, e sim o nosso STF. Posso ter um professor e policial civil? Posso, se tiver compatibilidade. Na ausência da Polícia Civil no município, a PM pode realizar a sua função? Não, tá? A PM não pode realizar essa função. Tem uma decisão recente do STF que é possível na situação do porte de drogas, né? Já fica aqui registrado, né? Na situação do porte de drogas, que o STF entendeu que o sujeito, o usuário, né? A gente fala usuário, mas na verdade é porte de drogas.
que a lei de drogas não fala usar, fala portar, né? Então, quem está portando e é pego com porte de maconha, por exemplo, o STF entendeu que é possível que o juiz, ele, se apresentado ao magistrado, ele mesmo já faça o termo circunstancial de ocorrência, sem a necessidade que esse sujeito vá até a delegacia. Tranquilo? Beleza? O professor está de greve, isso que foi estabelecido pelo Supremo. Guarda essa informação. O professor está de greve, a Polícia Civil. A PM pode fazer a função? Não, tá? Não, não pode fazer. Não, não pode. Cada macaco no seu galho. Na verdade, não pode nem fazer greve, né, gente? Nem a Polícia Civil, como eu já li lá atrás, nem a Polícia Militar, nem a PP. É outra briga, né? O professor, mas e aí? Pois é, mas não pode. Ainda que figure na primeira classe, né? Ainda que figure na primeira classe de carreira, pode chefiar a Polícia Civil do Estado, pode chefiar a Polícia Civil do Estado, se escolhido pelo governador, ainda que figure na primeira classe da carreira. Pode chefiar a Polícia Civil do Estado, se escolhido pelo governador? Sim. Ainda que figure na primeira classe da carreira de delegado, né? Que não é classe especial, quer dizer, porque normalmente o cara tem que ser classe especial para ser delegado, para ser chefe da Polícia Civil, né? Então, normalmente, o cara tem que ser da classe especial, que já está lá em cima. Mas pode ser na primeira classe, o cara não é da última classe. Pode ser delegado geral? Pode, não tem problema nenhum, tá? Entendimento também de 2017 do STF. Vamos avançar. Concurso para delegado pode exigir altura? Pode, viu, gente? É constitucional. Lembra que limitação de idade, questão de saúde, preparação física, tudo isso pode ser exigido, desde que exista previsão em lei e o cargo assim necessite. Um magistrado não precisa ter teste físico, digamos assim, porque o cargo não necessita, mas as carreiras de policiais precisam da aptidão física e, além disso, da parte que tem que existir a lei que determina isso. E a altura pode ser exigida, se estiver na lei. Vamos falar agora sobre a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares e Segurança Viária, né? Eu não falei, a Segurança Viária, ela também vem estabelecida na nossa Constituição Federal, né? Qual a missão da Polícia Militar? As polícias militares cabem ao policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Qual a missão da CBM, Corpo de Bombeiros Militares? Além das atribuições definidas em lei, incube a execução da atividade de direito de defesa civil. Defesa civil é com o Corpo de Bombeiros Militares. Qual a missão da segurança viária? Né? Preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do seu patrimônio das vias públicas. A segurança viária ela veio aqui embaixo. Ela não está lá no artigo 154 no caput. Ela veio para poder, na verdade, ela veio com uma forma constitucional de elevar a carreira, né, daquelas pessoas que trabalham com a parte de segurança viária. Estou falando daquelas pessoas que fazem a parte de atribuição de fiscal de trânsito. Então, nesse sentido, através de uma pressão constitucional, a pressão da categoria, foi elevado a um patamar constitucional para que eles possam conseguir ali ter a equiparação de várias situações econômicas e outros mais. Bacana? Qual a competência da segurança viária? Qual a contribuição constitucional? Compreende a educação, a engenharia, a fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente e compete no âmbito dos estados e do DF e dos municípios aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Então, distribuiu para uma competência, seria uma competência concorrente, para todos, inclusive o município, determinar a carreira dessa categoria. Polícia Penal. Vamos lá. Qual a missão da Polícia Penal? Cabe a segurança dos estabelecimentos penais, estaduais ou federais, tá? Estão vinculadas a qual órgão? As polícias penais vinculadas ao órgão administrativo do sistema penal da unidade federativa, ou seja, pode ser federal, distrital ou estadual a que pertence. Vamos falar sobre órgãos de segurança pública do âmbito municipal. Qual a missão constitucional dos guardas municipais? As guardas municipais, eu coloquei como órgãos de segurança pública, mas como eu já disse lá em cima, ela não está no rol, tá? Não está no rol, mas pela legislação própria, a Lei 13.022-24 e todo o plano de segurança pública, os guardas municipais, inclusive a decisão do ministro, quando a respeito do porte de arma de fogo, julgando inconstitucional alguns artigos do Estatuto do Desarmamento,
Ele mencionou isso, que queira ou não queira, os órgãos de segurança pública, a Guarda Municipal, ela faz um grande papel de apoio à estrutura da segurança pública estadual, que deve ser vista de uma forma ampla. Tranquilo? Mas uma prova objetiva, ele não está na lista do artigo 154, fique atento. Então, qual a missão constitucional, como eu disse, das guardas municipais? A guarda municipal foram concebidas pelo Constituinte para funcionar apenas, tá? Como polícia administrativa, destinada à proteção de bens, serviços, não é interesses, cuidado, não é igual ao federal lá, bens, interesses e instalação do município. Essa seria a concepção constitucional. Mas, como eu disse, com o novo Estatuto Geral das Guardas Municipais, né, de 2014, além de prever a concessão de porte de arma de guarda de fogo, regulamentou atividades que parecem invadir as competências da segurança pública, né? As guardas municipais são órgãos de segurança pública, não fazendo parte dos órgãos de segurança pública, como eu disse, né? Todavia, a lei utilizou tais como dever integração das guardas municipais, algo com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, que deixa evidente que as guardas municipais não se incluem propriamente entre os órgãos de segurança pública. A Constituição e nem a Lei 13.000 estabelecem uma quantidade mínima ou máxima de municípios para a criação de guarda municipal, que deverão ser subordinados ao chefe de poder executivo, prefeito. O guarda municipal pode lavrar multa? O guarda municipal pode lavrar multa de trânsito? Sim, né? Inclusive imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Acrescento aqui, se você quiser anotar, acrescenta aqui que o Supremo tem entendimento. Anota. O Supremo tem entendimento. Anota. O Supremo tem entendimento de que as guardas municipais podem ter o porte de arma de fogo, independentemente, porte de arma de fogo, independentemente da quantidade de munícipes. Conforme o Estatuto do Desarmamento. Conforme o Estatuto do Desarmamento assim determinava. Assim determinava, beleza? Pronto. Atualizamos aqui nosso material com você anotando. Vamos avançar. 6. Cooperação, já estamos ao final. Cooperação entre a União e os Estados-membros e o DF e a Força Nacional de Segurança Pública. Vamos lá. Qual a missão da Força Nacional de Segurança Pública? A Força Nacional de Segurança Pública ela foi criada com o Decreto 5.289 de 2004. E atenção ao princípio da solidariedade federativa. Grife isso aqui cai muito em prova. Solidariedade federativa. Para atender às necessidades emergenciais dos estados em questão onde se fizerem necessárias a interferência maior do poder público ou for detectada a urgência de reforço na área de segurança. Quando a Força Nacional de Segurança poderá ser empregada? Poderá ser empregada em qualquer parte do território nacional mediante solicitação expressa do governador do estado, do DF ou de ministro de estado, e atuará somente em atividades de policiamento ostensivo, preventivo, destinado à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas. Como ela é formada, essa Força Nacional? Ela é formada pelos melhores policiais e bombeiros do grupo de elites dos estados que passam por um rigoroso treinamento da Academia Nacional de Polícia, da Polícia Federal, em Brasília, que vai de especialização em crises até direitos humanos, baseado na Força de Paz da ONU, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. O que é o BEP, professor? Batalhão Especial de Pronto Emprego. O que é o BEP? Ele fica localizado em Lusiana, em Goiânia, né? Lusiana, em Goiânia, região do entorno do DF. É um novo setor de especialização da Força Nacional de Segurança Pública para o treinamento de policiais que poderão atuar de forma imediata em situações de grave crise desde 2008. No BEP, os homens já estarão aquartelados e poderão ser deslocados rapidamente. Unidade Polícia Pacificadora. Professor, o que você entende? Foram implantados em 2008, não são um novo órgão de segurança pública, mas é uma política de segurança estabelecida pelo Estado do Rio de Janeiro, buscando a retomada de territórios antes ou controlados por criminosos, e assim como o restabelecimento da paz e da tranquilidade da tranquilidade pública ameaçada.
Beleza? Fechamos nessa aula de hoje Forças Armadas e Segurança Pública. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.